Boa noite, amados, queridos filhos e filhas de Deus, semente de Deus. Amém. Trezentas e 57 pessoas conectaram a live. Sexta-feira. O atleta cristão. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como coisa incerta, mas combato não como batendo no ar. Não corro como uma coisa incerta, nem tampouco combato como batendo no ar, não. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Sabe por que as pessoas que pregam o Evangelho, que anunciam as boas novas, a maioria delas reprovam naquilo que eles falam? Sabe por quê? A resposta está aqui. Você vê que esse mundo está cheio de hipócritas. As pessoas falam do Evangelho e eles mesmos reprovam no Evangelho. Ou então o Evangelho lhes reprova. Por quê? Porque o que eles pregam, eles não vivem. Por isso, nos últimos anos, veio o Evangelho de libertinagem, de conformação no pecado, por causa disso. Quer dizer que o que prega assumiu que ele não vive o que prega. Aliás, não vai pregar o Evangelho, não prega o Evangelho, sabe que eles não vivem o Evangelho. Então criaram outras regras, métodos. E pronto. Como o que nós ouvimos há dias aqui, parece que essa foi a palavra da semana, né? Cristianismo, a conversão é um processo. Esse é o processo, são os métodos que eles criaram. E assim, pelo menos, os que anunciam e não vivem o que eles ensinam aos outros, estão conformados sabendo que é um processo. Também ensinam aos outros que é um processo. E por isso ninguém julga o outro, ninguém. Sabe assim, né? Ninguém julga ninguém. Todos somos pecadores. Quem te constituiu como juiz para me julgares? Quem é você para julgar o servo alheio? Todos nós somos pecadores. Não há justo nenhum sequer. Então fizeram do Evangelho mentira. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus que salva, transforma.
Para ele, salvação é entrar no processo e acabou. Esse processo é cumprir os métodos e as regras. Não existe conversão. Não existe mudanças. Não existe transformações. Infelizmente. Mas Paulo se preocupou consigo mesmo. Ele viu que era perigoso pregar aos outros e ele mesmo, foi reprovado naquilo que ele pregava. Por isso descobriu o segredo. A forma para eu não reprovar naquilo que eu ensino. Ah, lá quando eu estava na IURD, havia lá um ditado que dizia assim: cuidado, se você fala muito do pecado, naquele pecado que você toca muito, é que o diabo vai vir te tentar. E os obreiros andavam com medo. Andavam com medo se falar muito da prostituição, que senão vai se prostituir. Se falasse muito sei lá, de outros pecados, que serias tentado naquilo e que você também serias aquilo. Sim, é verdade. Mas agora, ser tentado é normal. Aliás, faz parte da nossa caminhada. Agora, temer as tentações, aí já que não é normal. A Bíblia diz que quem não observa a lei, esse que deve temer a lei. Por isso, Paulo disse que para que eu mesmo, Paulo, o pregador e doutor dos gentios, ou então o ensinador da palavra, que é mestre e também apóstolo da igreja, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ninguém está preocupado com isso. Vi a preocupação na IURD, não é preocupação para não reprovar, é medo. Medo, e assim não falavam a verdade, para não serem tentados, para não serem aquilo que eles ensinavam nas pessoas. Mas eu vos garanto, eu nunca tive medo. Eu, desde a IURD, que sempre fui frontal, fui, como se diz na gíria, papo reto, no tocante ao pecado, sempre falei abertamente, e passei tentações, passei, e venci. Ainda bem que eu passei tentações. E as tentações vencidas ontem se tornaram um baluarte, uma fortaleza para os dias que seguiram, que são hoje. Então, temer as tentações, estava a dizer algo que Paulo disse que só temem a lei aqueles que não andam na lei. A lei e os magistrados
não são terrores para os que praticam as boas obras, mas sim terror para os malfeitores. Já dei exemplo até no altar. Você está bem documentado, encartado, o carro está em conforme. Você para, você não foge o trânsito, você vai ao encontro do trânsito, você não tem nada na tua mochila que é crime. Você não tem medo dos polícias que estão lá à frente. Você vai passar até o lado dele e saúda. Quando mandarem abrir a mochila, você até abre com prazer. Mas quem tem uma pistola, liamba, droga, esse deve temer. Vai ver que a partir à distância ele já faz tudo para evitar os polícias. Os polícias também, como já sabem, já vão te dar toque. Ei, para aí! Aí depois você vai correr, tiro contigo. Estás a fugir o quê? Ah, não tem nada, não pode. Tens alguma coisa. Só foge quem está em falta com a lei. Então, por isso, Paulo achou como uma preocupação e descobriu o segredo. Como pregar aos outros e você mesmo não reprovar naquilo que você prega. Ele disse, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha reprovar. Subjugar, reduzir-se, reduzir o corpo à servidão. A renúncia não é só sacrifício, não é só orar e jejuar. Muitos oram e jejuam, mas estão sempre a pegar. O mesmo nível com que eles oram é o nível que eles pegam. Faz parte também do sacrifício, mas acima de tudo, se esforçar, renunciar, vigiar. E assim, você que subjugou o seu corpo e reduziu à servidão, tu não vais reprovar naquilo que você prega. Você fala, o adultério é pecado. E você não vai adulterar. Se for tentado, você passa a tentação. Você fala que o roubo, a fofoca, tudo que é pecado. E você é aprovado naquilo que você fala. Quando é que a pessoa é aprovada naquilo que ele prega? Quando ele vive o que ele prega. Ok? Sabiam disso? É assim que muitos estão reprovados e outros são meros hipócritas que se conformaram com este mundo e aceitaram e disseram que é um processo. Somos fálidos. Como diz aí o puto do ganho da Rússia. Eu sou um fálido. Esse termo aqui é termo de homens que não querem se esforçar. Não querem mudar. Não querem se converter. Então, eles amam o mundo. Eles amam o pecado. E eles se assentam, então se asseguram na graça de Deus, no favor que se manifestou. E assim, pronto, vão assumindo que são fracos. Por isso não conseguem levar o Evangelho. E Deus vai compreender. Deus conhece a nossa fraqueza. Não. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas, vocês não vão entrar no céu. Viu? Escribas que eram condenados, que não conheciam a Deus, mas ainda assim praticavam justiça. E a justiça praticada por um pecador é injustiça. Aos homens vai parecer justiça, mas diante de Deus, como trapo de imundícia. Então, Jesus disse, se vocês que creram em mim, a vossa justiça não exceder a dos escribas, vocês não vão entrar no céu. Por que que as pessoas mudam na trajetória? Por que que as pessoas mudam na caminhada? Pessoas que começam bem e terminam mal. Pessoas que começaram mal
e continuaram mal. Por quê? Não houve preocupação neles. Primeiro, o engano. Essa é a maior heresia, a maior condenação dessa geração. São os ensinamentos malignos. Os ensinamentos diabólicos fizeram com que as pessoas se conformassem com o mundo. E Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Renovem a vossa forma de pensar, o vosso pensamento, o vosso entendimento. Trabalhem no vosso intelecto. O maior erro que se cometeu, que o diabo trouxe para os humanos, são os ensinamentos malignos. Porque esses ensinamentos em nome de Deus fizeram com que os homens se conformassem com o mundo. E assim, perdidos no mundo. Por isso o vale está cheio. Lá embaixo está cheio. Milhões e milhões jazem no vale da sombra da morte. Ateus, cristãos, não sei quem, muçulmanos, budistas, feiticeiros, está tudo cheio lá. Crentes. Crente que cuspiam fogo na terra. Vocês conhecem esse crente que cuspe fogo? Quando ele abrir a boca, é só fogo na boca. Crente sapatilhado. Como é que é? Sapato de fogo para sapatear. Crente que tem asas para voar. Crente águia. Tudo isso porque eles foram enganados. Nunca compreenderam que o pecado mata. Que o ímpio já está morto. Que a conversão é não andar em pecado. É não viver no pecado. Que a conversão é uma mudança do paradigma. É incrível. O atleta cristão. Regras estabelecidas no estádio. E quem violar essas regras está reprovado. E Paulo disse: não sabeis vós que os que correm, todos na verdade correm, mas só um leva o prémio. Há um prémio para se receber no final desta competição. Há um prêmio para se receber na caminhada desta competição. Tem um prêmio da terra e o prêmio nos céus. 100 vezes mais aqui na terra e no futuro a vida eterna. Mas Paulo disse: todo aquele que luta deve se abster de tudo. As pessoas ainda estão a discutir se isso é pecado ou não. Só o facto de você já discutir se isso é pecado ou não, já é pecado. Não, isso é não, mas isso não é pecado. Por que você não quer largar? Porque é pecado. Você sabia que o pecado é amado pela carne? A carne ama o pecado. A carne? A carne ama o pecado. Porque a natureza dele, a chamada natureza pecaminosa, é a carne. Então a carne não quer largar o pecado. Por isso ele quer encontrar um meio termo para legalizar o pecado. E no meio dos pecadores, quando você se torna um zeloso, é um problema grave. Não somente você é odiado, perseguido e também humilhado e zombado. Vão dizer que você é fanático, você é não sei quem, você não sei quem. Todos os nomes. Porque o que eles querem é cristãos como eles. Eles querem cristãos moderados. O cristianismo moderado.
Eles querem crentes aos moldes de Satanás, crente do modelo do diabo. Quando você leva a sério o evangelho, eles te consideram como que você é do diabo. Você está a exagerar. Você, e todos os nomes vocês conhecem. Eles estão a pensar que é brincadeira para ser cristão. Eles pensam que aquilo que eles vivem é cristianismo. Não, aquilo não é cristianismo. Aquilo é mundanismo. Mundanismo. Ok? Por isso que os muçulmanos, eles vos odeiam por causa disso. Vocês lhe acusam que eles usam o nome de Deus para matar. Eles também vos atiram. Vocês também fazem o mesmo. Quando os americanos estão a bombardear, estão em nome de Deus. O homem da guerra ainda faz oração. O secretário de guerra, ele dedica a guerra ao Senhor. Hein? Na guerra do Iraque, disseram que os iraquianos veriam Deus no rosto dos soldados americanos. Que Deus era com a América. Então eles também dizem, vocês também usam, vocês também matam os outros em nome de Deus. Não é só nós. Eles dizem, vocês também são iguais a nós. Até os padres vão lá com água benta para abençoar os militares. E todos que lhes tocar uma gota de água vão morrer lá, não vão voltar. Cada gota de água que lhe tocou é um cadáver que foi assinalado. Te tocou uma gota, estás mal. Se tiver um militar que é da Stern, quando o padre se aproximar, você grita, Elias já está na sua terra, ele vai te passar. Sabia disso? Vai fugir. Quando ele chegar, você grita lá no coração, Elias já está na sua terra. Vai fingir que não te viu. Já aconteceu isso lá na Romênia. O padre, todas as tardes, consagra, até hoje fazem isso, as casas dos membros, rua a rua, para fazer aquela fumaça aí. Os padres ortodoxos. Dom Catarina Laza, parece que era decreto que ele ou ungiu a casa, o padre fugia. Quando ele chegava, antes de ir para a casa da sogra da Laza, dava curva, fugia, e vinha na casa a seguir. E a sogra da Laza, vocês ouviram o testemunho aqui, reclamou. Foi lá na igreja, não, bispo, o padre não está passando na minha casa. O que eu lhe fiz? Não pode. Já não sei quantos dias que ele não está passando na minha casa. Qual é o mal que eu lhe fiz? Não lhe deram resposta, não, calma. Nunca passaram. Ouviu? Que estavam a fugir o quê? O fogo de Deus. A Laza só falou no coração dele. Minha sogra não sabe por que ele está a fugir. O dia que você saber, vai se entender depois. Ouviu? Mas por quê? Porque ele fugia. Quem que já não aconteceu assim? Quem que esteve num lugar... Há uns que gostam de ir nos casamentos aí. Alguém perguntou na Sonin. Não, mas quando um parente casa, não dá para ir na religião. Vocês andam a brincar com as coisas sérias. Aquele que não aborrecer. Então depois você acrescenta. Cada um sabe quem deve aborrecer. Por amor ao Evangelho. Ah, Jesus não é digno dele. Se quer agradar o homem, porque senão vai te dizer, você não vieste, não for. Fica lá fora. Eu não vos ensinei assim. Fica lá fora. Os caras não ficam fora, ficam no carro. Que eles querem que você vá mesmo lá, para você participar da comunhão do corpo de Satanás e do sangue do diabo. Isso aquilo é culto aos demônios. Toda missa, toda reunião, não sei qual é o nome que se chama missa, como é que é? Outro nome é que é? É só, né? Reunião, missa, reza, mais que culto. Escuta muito bem.
na sinagoga de Satanás é celebração ao diabo, é adoração ao diabo, é solenidade ao diabo, é culto aos demônios. Onde Deus não está, está quem? Não, me fala ainda. Nenhum lugar está livre. Ou está lá um, ou está lá outro. Vocês não sabiam disso? Se Deus não está, está lá quem? O diabo. E quando é que o diabo está numa igreja? Quando uma igreja é corrompida. E quando é que uma igreja é corrompida? Quando a origem é satânica, ou então a origem não é satânica, mas depois ela se tornou satânica. E quando é que uma igreja é satânica? Quando o líder é do diabo, geralmente a igreja, para permanecer depois que o homem lhe corromper, tem que fazer pacto com o diabo. Se ele, quando começou, está a ver aquelas pessoas que não conhecem as profundidades de Satanás? Assim, um que cheio de emoção, né? Como muitos pentecostais, cheio de emoção, e ele diz que Deus está me chamando, Deus está me chamando. Eu vou na África. A missionária, Deus está te chamando. Não é feiticeira. É a paixão pelas almas. Paixão carnal. Porque ele pobre nem salvo você. E quer ter paixão pelas almas. É tudo mentira. É emoção. Aquilo chama-se que sentimento perverso. E ele vem, começa a pregar, e o povo se congrega. Se ele não se envolver com Satanás, não vai longe. Ou vão lhe matar. O diabo não admite alguém que tem igreja. Não é uma igrejinha aí, uma capoeira ou uma casota de oração. Não, uma igreja que não tem Deus e fica só. Não, ele vai acabar de destruir aquilo. Por isso ele também acha, como Deus acha. Achei, Davi. Quando ele ver que você é muito corajoso, esforçado, só que você não tem Deus, ele vai te usar. Mas não, esse dá para pagar muitas almas para mim. Então você é levado a se envolver com as profundezas de Satanás. Você não tem Deus? Pensa que é difícil? É muito fácil. Só vão te enganar. O outro lhe enganaram assim. Já nos contei a história do outro. Que tinha um amigo dele, muito dinheiro, muito povo. E ele sempre na de binza. Cadeiras vazias. E ele perguntou, calma, mas qual é o segredo? Você tem dinheiro, tem povo, igreja cheia, eu estou a jejuar, estou a orar. Disse, ok, eu vou te ensinar um segredo. Vamos fazer vigília. Ouviu? Estava na vigília, depois tirou a alma dele. Eu vi essa história há 22 anos. Isso aconteceu em Angola. Afinal, o outro era um marabu. Na vigília caiu, a alma estava fora. Parece alguém que morreu. Depois voltou a alma dele. Ele falou, esse é o segredo. O que você viu? Não, vi. Eu saí do meu corpo. Sim. Já entraste. Vai amanhã, no domingo, você vai ver. Quando chegou, gente, ele nem sabe onde é que estavam a vir aquela gente. Quando tirou oferta, dinheiro. Aqueles povo que vende mesmo lá no mercado, nas ruas, que queima bombom, estavam a vir com muito dinheiro. Ele nem deu conta onde é que saiu o dinheiro. Combo! Depois ligou para o amigo. Ei, funcionou! Como que foi? Ele disse, permaneça nisso. Pá, 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 pá. Agora ele disse, chegou a hora agora de você entrar já derramando sangue. Aquilo só foi um incentivo que foi mostrado. Agora você tem que começar a consagrar crianças. Todas as crianças que você ungir com azeite vão morrer na igreja. São os primeiros sacrifícios que você vai fazer. E quando você fazer os primeiros sacrifícios, prepare-te, vais construir uma grande catedral, vai sair daí, não vai ter espaço. Segundo o que me contaram, eu tenho a certeza que
É difícil, eu não posso mentir a outra parte. Ele disse, não, 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 isso é bruxaria. Eu disse, você estava a pensar que é? Não, 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 eu sou um bora de... então, tá, na tua conta. Disse que quando rejeitou fazer o sacrifício no domingo, a seguir, o antigo povo, todo mundo... Quando ele foi na reunião, cadeiras vazias. Aquele povo todo sumiu, ficou com o povo dele antigo. Quando pediu as ofertas, as moedas dele antigas. Ok? Então o diabo não vai te deixar você ter multidões, prosperar. O quê? Sem conhecer as profundezas dele? Duvido. Ele vai fechar aquela igreja, vai usar a polícia, vão vir, ou os sobras vão vir destruir, vão te prender, hein? Ou senão vão levar uma criança para vir te seduzir, você vai se prostituir com uma menor de idade para te pôr na cadeia. Você não aceitou se envolver com ele. É assim que ele faz. Não aceitar se envolver com Satanás, vai trazer uma criança menor de idade, 17 anos. Aquele 17 anos, mas olha o corpo! Quando você lhe perguntar, ele te fala, não é eu. Mais ou menos os que se prostituem é assim. O que se prostitui quando é mais ou menos ele é velho. Quantos anos tem? Essas crianças, eles mentem. Porque eles sabem que é mais velho que não aceitam se envolver por causa do perigo. Se ele falar 17 anos, não, 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 eu não quero problema. Há pessoas assim. Então as meninas mentem. Tem 16 anos, mas diz que tem 20 anos. Se envolve com ele engravida. Ei, o pastor, ou então não precisa engravidar. Eles é que lhe usaram. A menina lhe usam mesmo. Eles que lhe usaram, eles vão lhe usar também. Fala no teu pai. Mãe, menor de idade. É para te pôr na cadeia. Vem aí a Samaria com as algemas. Pá, pá. Pedofilia. Violação. Qual é o nome que se chama? Irmão Simão. Cadeia com ele. Tem muitos pastores na cadeia. Muitos estão apodrecendo nessa cadeia. Óbvio? É assim. Quando você vê, tá aí porque tem multidões, popularidade, é mentira, é feitiço. Esquece isso. Então, mas quando eu estava no monte, eu não vos falei. No monte falei e voltei a falar aqui. Eu disse: o único que tem povo que ficou famoso, conhecido no mundo sem feitiço sou eu. Alguém me respondeu? Ninguém. Eu estou a falar aqueles que estão dentro das igrejas, cujo líder é que fez o pacto, é feiticeiro, e ele, embora é um dos pastores do ministério ou da igreja. Aí, ele também, para ter sucesso, para ser famoso lá, tem que fazer o mesmo. Óbvio? É assim. Aleluia. Muito forte. Pá. Hã? Todos correm, mas só um leva o prêmio. E todo aquele que luta deve se abster de tudo, reduzindo-se à servidão, à escravidão, para que, ao pregar aos outros, o que você... Esse aí é homem de Deus. Esse conselho não é para o pecador, não. Não é o pastor desviado. Esse conselho é para o pastor, homem de pregador, crente, nascido de novo. Não é crente mundano. Porque todo esforço para colocar em servidão o teu corpo, para quem não nasceu de novo, é uma desgraça. Não viu? Aquele rapaz que estava no monte, que a mãe dele é obreira, tem a obreira. Ele me falou: meu filho está no monte. Lembra-se, né? Não sei quem após, eu falei: é melhor lhe mandar chamar. O rapaz pensou que lhe mandei chamar para ver já lhe consagrar, alguma coisa. Rapaz, você fica lá, pode ficar 20 anos no monte. Vai sair de lá frustrado, doente, paralítico. Vai morrer lá.
vai se envolver lá com Satanás. São os aventureiros que estão a pegar uma Bíblia e vai começar uma igreja, como canta o Marcelo Crivella, o pastor com a sua Bíblia na mão, numa avenida, sei se onde é. Como é? O meu pastor, o meu pastor, abençoa o meu pai. Dona Celestina, conhece esse louvor do Marcelo? O meu pastor, Deus abençoa o meu pastor. É? Está a pensar que faz? Tem que ter o reino. Agora vocês estão embora bons. Mas vocês têm que subjugar. Aqui não são pastores. Vocês também não pregam? Pregam. Todo mundo prega. Pregar é quê? É proclamar, é publicar o Evangelho. Quando você fala de Jesus Cristo, estás a pregar. Mas para que você não venha reprovar no testemunho que você dá de Jesus, então está aqui a receita. Antes, e antes, não é depois, antes, deve subjugar o teu corpo, reduzindo-o à servidão. E assim, testemunhando aos outros, tu não virás ficar reprovado de maneira alguma, porque você está mortificado ou está se mortificando a cada dia. Já imaginou, por exemplo, não, já vos fiz essa pergunta, volto-vos fazer a pergunta. O meu Evangelho 24/24, chocando com as heresias e as mentiras e as hipocrisias. Já imaginou se eu não me subjugasse, não subjugasse o meu corpo, reduzindo-o à servidão? Como é que seria? Não, me fala ainda. Como é que seria? Também não teria nem a coragem de fazer isso. Nem ânimo. Medo. Não, mas reprovado, com tantos inimigos que você... Não é só reprovado. O problema não é reprovação, para mim, nesse caso. Não seria só reprovação. A inimizade que eu acarretei. Eu choquei. Eu mexi com as estruturas do sistema. Eles estavam a me esperar. Estão a dizer, vamos lá ver. Mas como eu conheci o segredo antes que eu começasse a falar, antes que eu começasse a pregar, antes que eu chocasse, antes que eu revelasse, antes que eu falasse papo reto, antes que eu afrontasse a mentir os mentirosos, eu vivi reduzido à servidão, escravizando o meu corpo. Por isso, quando aquele que me enviou viu que eu já estava preparado para poder enfrentar os tubarões, eu les enfrentei. Eu já tinha alicerces, já tinha fortaleza, já tinha uma força incrível. E quando vieram as tentações, não conseguiram me apanhar. Como assim um homem que desde a manhã fala contra o pecado? E aparece uma menina, quem me engravidou após maçã. Tá mal. Não, eu estive com a pé. Como assim? Não, no carro. Não, no hotel. Não, não sei aonde. Não. É um escândalo que você não imagina. Bom, eu venci. E você? Tu também tens que vencer. Não, estamos a falar terra a terra. Não vale a pena quer dizer está amarrado. Esquece isso. Isso agora é você.
Aquele medo que você viu que, não, que eu nunca tive, mas lá na Iurde, eu falei que em parte era mesmo assim. Em parte. Aqueles que falavam muito da prostituição se prostituíam, sabia disso? Pergunta se o pastor José vai te falar. Pastor que falava muito da prostituição, depois se prostituiu. Por quê? Por falar muito da prostituição? Não, porque não tinha fortalezas. O pastor que falava muito dos gatunos, pastores que roubam. Eu não, eu sou fiel. E depois vinha roubar. Mas por falar dos gatunos é por isso que ele roubou? Não. É porque ele não subjugou o seu corpo à servidão. Não se reduziu à escravidão. Quando foi tentado, reprovou. E passaram vergonha. Passaram vergonha. Oh, esse pastor fica a pregar contra não sei o quê, contra o pecado, porque esses jovens que se prostituem, não sei o quê. Depois, essas pessoas que não têm fortalezas e são carnais, mas têm um zero sem entendimento. Você não imagina, humilha teus olhos, você, como você vai se prostituir? Ô seu malandro! Quando assustou, ele mesmo também. Esse fugiu à noite da igreja. Foge! Não tem coragem de encarar as pessoas. Arruma as malas. Deixa a igreja não auxiliar. Anda! Porque ele engravidou uma menina na igreja. Mas eu me armei, desde a Iurde que eu venho me armando. Desde a Iurde que eu venho me a recalcar uma porção dobrada, recalcada. E quando vieram as lutas, as tentações, as provações, eu continuei firme. Até hoje. E assim, viu o pastor da Esther? Nem ficar com medo, não. Mas não pode ignorar os ardis de Satanás. Maranata. Ouviu? É assim. Somente assim nós vamos ganhar o mundo para Cristo. É o testemunho de Jesus em nossas vidas. Você que lá na tua família é só você que é da Estene e todos os religiosos, não se preocupa. Continua somente. O teu testemunho vai trazer todos para a Estene. Vão. Se na verdade você der um bom testemunho. Porque Jesus falou, precisamos nos cingir com o cinto da verdade nos nossos lombos e as nossas candeias acesas, para que no mal que te falam lá na tua família, a luz acesa vai mostrar as tuas boas obras que o diabo ocultou, escondeu e não sei quem. Mas vão aparecer. E quando eles, a luz revelar as tuas obras, porque a candeia está acesa, você tem o cinto da verdade nos teus lombos, que é a fortaleza de Deus, através da palavra, sabe? No mal em que eles andam a te falar, vão ficar envergonhados. Vão se envergonhar. E quando eles se envergonharem, é o momento do quê? De te seguirem. Agora, dá um testemunho da hipócrita lá na família. Fala, Estene, mata bruxo, Elias já está na sua terra. Nós somos a igreja do poder. O homem não come, o homem não se veio do céu. Tá bom. Eles querem ver é você, não o Elias, não. Ouviu? Na tua família, teus primos, tuas primas, teus irmãos, teus pais, teu marido, tua mulher. Quero ver é você. Você também dá o testemunho vivo. O bom testemunho, o perfume de Cristo. Tem que inalar neles. Tem que sentir esse cheiro. As boas obras, a mudança, o caráter, a transformação.
Já não guarda mais rancor, não é rancoroso, tem capacidade incrível para perdoar. Você está a pensar que eles não estão a ver? Estão a ver. Agora você pode falar, Elias já está na sua terra, não sei o quê, e vai escandalizar, não vai falar, mas qual é a diferença que há entre nós e você? Não existe. Nós queremos ver é você, porque Elias, qual Elias? É você. Você não mudou? Como é que nós vamos te seguir? Como é que você quer que a gente vá na tua igreja se você que foi lá primeiro, ou primeiro, estás na mesma coisa como nós, como você foi, como você está? É verdade. Isso não é somente no meio familiar, entre os amigos, na rua, no serviço, colegas, conhecidos e desconhecidos. É assim. Tu falas muito. Mas agora, será que você é o que você fala? A reprovação ou a aprovação. Está a ver como a água? A força da água é a força da palavra. Só comparando que a pedra pode ser tão grande. Depois de muitos anos, a pedra vai ser cortada, limpada, laminada, sei lá como é que vamos. Quando assustado, a pedra que era assim já está lá embaixo, já nem aparece. Não é porque a água cresceu limpo, porque a água batia e gastou a pedra. Assim é o nosso testemunho de Cristo, quando for verdadeiro, os corações duros vão ficando frágeis. Daqui a pouco, os ateus se tornam crentes. Os maus quererão seguir-vos. Teu exemplo. Isso que Paulo estava a querer dizer. Mas o mau caráter de você que diz ser cristão afasta as pessoas de Cristo. Os muçulmanos não tinham prazer de se tornarem cristãos. Não tinham. Quase todos os muçulmanos são feiticeiros, a maioria. Não todos, mas a maioria. Então, não é isso que eu vos preguei outro dia. O feiticeiro você pensa que vai ligar, ele enganar e dizer, porque naquele tempo, o Mar Vermelho, ele sabe que você não tem nada. Ele está a te ver por fora e por dentro. Mas agora, eles na externa não podem fazer brincadeira, eles sabem. Por isso eles estão a respeitar essa igreja. Porque sabem que essa igreja não somente prega a verdade, e a verdade está lá, e a verdade só habita na igreja, no homem, quando o Espírito habita no homem, na igreja. E eles sabem, eles vêm, isso não pode brincar. E um dia vocês verão esses muçulmanos a virem se converter na externa. Quem quer ir no inferno? Ninguém. Mas agora, esse cristianismo aí, o Rui uma vez foi na cantina dos Mamadou lá na Lunda. E o Mamadou lhe pergunta, você é de que igreja? Ele falou, não, sou da igreja universal, não sei o que. E o Mamadou disse, aquela igreja que canta muito. Ouviram? Aquilo é desprezar. Igreja começa a cantar, canta, canta. Ai meu Deus. O Rui me falou, disse, eles são bons. Que essa igreja sem poder. É? Mas que tenha o poder na boca. Nós somos tipo os pentecostais. Dizem que temos as evidências do Espírito Santo. Diante do marabu, ele vai dizer, qual é a evidência que ele está a falar? É? E se for um assim ousado, feiticeiros ousados, vai falar, meu irmão, não vejo nenhuma evidência entre vocês. E aí vai dizer, está amarrado, está encerrado, é demônio. É? Lembra-se que é demônio que ele me falou, né? Eu estava aí na aula dos obreiros, aí no Alvalade,
Então o maluco estava sentado lá debaixo de uma árvore, aí na moagem. E o gajo estava me chamando, ei, você mesmo, ei, você. E eu virei, vi, é maluco, eu lhe amarrei, tá amarrado. Ele falou, tá amarrado o quê? Tá amarrado? Vocês estão só da Babilônia. Eu falei, é demônio, qual Babilônia? Estás amarrado, demônio, amarrado? Vocês todos são da Babilônia. Não aceitei que eu estava na Babilônia. Mas mais tarde, a mesma palavra que o demônio me falou, é que o Espírito Santo me fala. Isso é uma Babilônia. E eu me lembrei, oh, então o maluco tinha falado verdade. E ele falou, sim. Ouviram? Babel. Agora eu quero ver um maluco falar que a Estênia é Babilônia. Nem tem, nem pode fazer isso, ele sabe. Senão todos aqueles demônios vão ser recolhidos, porque mentiu. Quem vai lhes recolher não é o anjo ou o Espírito Santo. O próprio chefe deles. Vai falar, você quer nos arranjar problema, né? Sou emocionado. Ah, todos vocês vão para a cadeia. Sabia disso? Que eles sabem ter médias palavras para não provocar a ira de Deus. Por isso Tiago falou que nem mesmo Miguel Arcanjo ousou falar à toa diante de Satanás. Mas vocês comparam os humanos como animais irracionais que são presos para serem capturados nas armadilhas e falam à toa. Espíritos não. Falam à toa quando é para o reino deles. Quando eles estão a dirigir-se ao reino de Deus, às coisas de Deus, é com muita prudência. Ok. Estão a entender. Mas vocês estão a entender. Eu sei que vocês estão a entender. Então, aqui está o segredo de não reprovar. Quem gostaria de reprovar? É doloroso. Olha, Israel reprovou o castigo que eles tiveram. 40 anos girando na mesma montanha. Até que todos morreram. Infelizmente. É reprovação. Em Cades Barneia. Quem falava disso? Quem conhece? Tem um pregador americano, profeta, que eles chamaram de profeta. Quem é? Gaspar. O homem de Cades Barneia. É o... Esse que é, os Brahmitas, como é que é? William Bryan. Ele fala muito de julgamento de Cades Barneia. Ouviu? Lá em Cades Barneia, eles foram sentenciados, julgados. Espiastes 40 dias a terra. Cada dia 1 ano. Voltem. Até que vocês todos morrem aqui. É a reprovação. Diga amém. Diga aleluia. Sexta-feira, a saidinha está já a cheirar o perfume de Cristo. Não penso que estou feliz por vocês. Antigamente que sentia como um pássaro quando está na gaiola. E quando sai sente, não sei, agora não. Agora até quero ficar aqui. Mas pronto. Como nós cantávamos na Iorda. Eu marquei um encontro com Deus. É um compromisso. Neste santo lugar de oração. O já estava a pensar que é para mano ir na igreja. Eu falei, 4 anos.
por que é que não vou só no domingo? Mas lembrei-me que são os 2 dias que foram liberados para eu ir. Então não posso amputar. Seu amor irá, sua paz eu gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Diga, José, Chicuça, bati o Edir Macedo. Ouviu? Agora entenderam porque que o Edir Macedo estava bem rijo, né? Alcancei a dimensão dele. Nele e no outro lado. Não tem nada a ver com. É incrível. Superei. Superei, não, igualei. Agora vocês vão ver a desgraça na Igreja Universal. Ele vai morrer. Vai ver as deserções. Vai ver o pânico. Eu até pensava, isso sei, eu pensava que o Valente, aquela coragem que ele teve de enfrentar o, o Macedo, eu pensava, não, esse como é africano, os africanos não vale a pena, nascem já feiticeiros no ventre da mãe dele. Vem um miúdo africano, mas já tem uma estrela em general. Não, general assim miúdo não, mais ou menos com 14 anos, já pode ser um general, 15. Aqui na África é assim. Então, eu uma vez meditei. Bom, eu sei que tudo passou com a permissão de Deus e não sei o que, mas esse Valente foi chocar com o Macedo. Esse parece que está numa grande dimensão. Só que depois me foi revelado a dimensão do Valente. É igual do Jello. Quem sabe? Qual é a dimensão deles? Eu tive uma visão. Eu vi os dois. Não, é muito mais que 12. 5, o Gaspar confirmou. Os dois foram no cemitério. Era cemitério, parece do quem? Aqui do Camama. Eu acho que também naquele cemitério nunca fui lá. Do Camama não. Nunca fui lá em Tesse. Será? Eu acho que não, não conheço, mas eu estava fora, né? E eu vi os dois a invocarem Satanás, invocarem demônios, entrar no cemitério. E eu lhes fiz uma emboscada lá fora. Depois voltaram, só que voltaram já, não como homens. Quem sabe? Como urubus. Nós aqui em Angola chamamos outro nome. É, urubus não. Abutres. Abutre? Não, o brasileiro que chama quem? Um desses não, pronto, o nome não importa. Corvo não. Gato? Abutre. Urubu. Os brasileiros chamam urubu. Nós chamamos aqui abutre, por causa da poesia de Neto. Que a África é semelhante a um corpo onde cada abutre, um corpo morto. Lembra da que é a poesia da Agostinho Neto, né? Onde cada abutre vem tirar um pedaço desse corpo inerte. Voltou. É, abutre. Então, eles voltaram, já eram 2 abutres. Quem sabe? Por que é que viraram abutre? Quem entende? Hã? Significa, foram olha, comeram carne, Maristela. Foram devorar cadáver. Oh, meu Deus. Agora estão a vir.
já como dois abutres. Eu quis agarrar os dois, só agarrei um. O outro fugiu. Outro saltou, fiz assim, pá! Quando eu olhei para o rosto era mesmo das pessoas. Eram pessoas no rosto, cada um com o rosto dele. Viu o valente, saltou. O outro, lhe agarrei, pá! Eu quis lhe matar, senti pesar. Não, 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 calma. Não vou te matar ainda agora. Ele anda, parece, a rezar todos os dias. Por duas vezes que eu escapei nas mãos. Duas vezes. Então, depois eu vi, mas qual é a dimensão desse bandido aí? Depois entendi que ele é da quinta. Então, por isso, também não se até o quem, o segundo é maior bruxo do que ele. O segundo é seis. Segunda teve que fugir quando eu dominei, depois que eu matei o Papa. Segunda fugiu, você não imagina. Alta velocidade, eu tirei espaço, tipo bala. Ele estava à frente de mim. Quase que lhe bondei. O gajo foge. Quer dizer que eu depois perguntei à sobrinha dele. Tem sobrinha dele aqui, não vou falar o nome. Esse gajo, como é que ele alcançou a dimensão do inferno? O que é que ele fez? Matou muitos parentes, né? Sobrinha confirmou, grande marabu na família. Então, agora Macedo tombou. Superei. Não é que ele estava na guerra. Na guerra sempre esteve. Várias vezes ele esteve comigo. Ele quis me dar dinheiro para não lhe tirar de Angola. Então, já erra. Como diz aí a Maranata. Já erra. Já erra. Que coisa linda. Viu? As fortalezas, como eles se envolveram com Satanás para manter as pessoas. Aquele povo todo que está na Iurde está preso. É um sacrifício. Já vos falei, existe sacrifício de sangue, sacrifício em sangue. Prender a vida das pessoas também é um sacrifício. São milhões sacrificados, presos. Todos viciados, prostituição, drogas, álcool, depressão. Não viu aquela menina aí? Nem veio. Amam a vida que você não imagina. Não veio. O segundo deve se aperceber. Assim os agentes da secreta que estão aqui anunciaram. Assim aumentou o salário dele. Assim ele chamou. Tens reclamado muito. Vá, não reclama mais, ok? Agora o teu salário vai aumentar. Ele não sabe que é para lhe manter lá na escravidão. Falaste com ela ontem, França. Disse que não veio por quê? Eu estou à espera dela. Vai vir? Ou nem falou de poder vir? Como a corça suspira pelas águas. Como a corça suspira. Infelizmente. Falaram durante uma hora. Quem é que ligou o outro? Ele é que te ligou? Deve estar a falar como falou Paulo. O querer está em mim, mas não consigo executar o querer. Há uma força dentro de mim que me impede. Eu quero ir, mas sinto algo muito forte que não me deixa.
Miguel Fernandes, boa noite, após. Peço perdão por ter falado mal de si. A minha vida tem sido um tormento de problemas. Perdão. Estás perdoado. Não tornes a pecar. Vai e não peques mais. Sabe, Miguel, todos que pronunciaram juízo de blasfêmia contra mim, não o homem Marcelino, mas o Elias, o homem santo, disseram que era falso, que eu não era Elias, que era falso profeta, qualquer blasfêmia. O fator é muito grande, é um preço pesado. Uns já morreram. Você dá graças a Deus que ainda estás vivo. Então, não faça mais isso. Quando você não conhece os factos, não julga. Olha o que falou quem? Nicodemos. Alguém poderia julgar a nossa lei sem primeiro ter a conhecido? Sem saber o que ele está a falar? Se ele está a julgar a nossa lei, é porque conhece a nossa lei. Estudou-nos, compreendeu e descobriu que a nossa lei é torta. Não falaria à toa. Do nada mesmo ela começou já a julgar porque a lei não salva. Olha a sabedoria de Nicodemos. Porventura alguém poderia falar mal de vocês se você é religioso, sem primeiro conhecer as vossas obras, as vossas práticas, as heresias, as doutrinas malignas. Mas vocês falam que eu sou falso, vocês nunca nem sequer inquiriram, não inquiriram na Google, nem na carne, naquele que eu assumo que é o meu Deus. Vocês nem querem saber disso. Vocês só abrem a boca e começam a julgar. E se for verdade? Por isso que é verdade, vocês estão a sofrer. Muita gente está nessa condição. Fizeste bem. Até deputada se arrependeu e sobreviveu. Quase que morria. Então, está liberado o perdão. E você vai ver que tudo que estava preso vai se abrir agora. A depressão, perturbação, tudo, tormento, vão passar. Porque estavas na mira do gatilho. Eras como um alvo a bater. E fizeste bem. A depressão vai se transformar em loucura. Foste rápido, rapaz. Todos que blasfemaram, que estão a sofrer hoje, depois vão ficar malucos. Não peques mais. Vai, vai, vai. E não peques mais. Aceite a Cristo. Agora siga, se ela é tua mãe ou tua tia, que te orientou a ver se arrepender. Siga o exemplo dela. E não peques mais. Vai, vai, vai. Aceite a Cristo. E venha para Cristo. E não peques mais. Tem pessoas que não podem ser mortas porque vão se converter. Não sabia disso. Então, depois que eu tive a revelação do urso, que estava em cima de uma árvore, um urso gigante, preto, e ele tinha capturado uma presa castanha. E eu me retirei dali e ouvi vozes.
anunciavam a guerra com o urso. Urso, 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 urso. Eu ignorei. Eles pensaram que eu poderia entrar em choque com medo. E começou a caminhada. O choque ainda não aconteceu com ele. Primeiro ainda são os obstáculos que ele armou até o momento do choque. Então, nesses obstáculos eu vi, eram muitos. Mas uma coisa me despontou nesse obstáculo, é que tinha dois rapazes, sempre rapazes, que estavam a me atirar pedras. Só que eu andava em cima do teto. Quer dizer, eu estou no ar agora. Eles estavam embaixo. E eu lhes mostrei que mesmo sem teto eu andaria. Deixei de pisar em cima do teto e comecei a marchar no espaço. É muito forte, né? Eu andar no ar. Pá, pá. Quando esse outro viu assim, ficou, se prostrou, me entregou a pedra. Atirou a pedra, não me atirou para me afrontar, como quem dizer que não, já não posso mais fazer isso. Você anda assim afinal. Só que o outro, ele não sabia, não viu. Esse já estava à frente, a me esperar e tal. Ou tinha me perdido de vista. Como o outro viu, se rendeu. Se prostrou, largou a pedra e eu peguei a pedra dele. Atirou-se a pedra e eu peguei a pedra. E eu fui ao encontro do que estava à frente andando no espaço. E eu fui matar aquele indivíduo. Desci, arrebentei ele no chão, bateu com a cabeça no chão, desmaiou. E eu queria partir a cabeça desse menino aí. Com aquela pedra, a pedra do companheiro dele. Era grande. Eu arremessei na cabeça. Pum! Não atingiu. Bateu no chão, assim, na terra. Não, como assim? Segunda vez, outra vez, pum, uma voz disse: não é da vontade de Deus que ele morra. E eu lhe larguei, viva. Desmaiado, eu avancei. Quer dizer que há pessoas que não vão morrer. Hoje me foi mostrado. Esses vão sofrer danos. Desmaiou, cabeça quebrada, mas não morreu. Eu queria quebrar totalmente a cabeça dele. Assim, não era tirar pedra à distância. Assim. Estão a ver, né? Assim. Pum! Uma força impedia a pé. A minha mão desviava. Pum! Eu perguntei, como assim? Não, segunda vez. Pum! E a voz disse, não, isso não é para morrer. E eu me levantei, entendi. Então há pessoas que vão se converter. Ei, o teu caso, oh, Miguel, pois você não morreu. Obrigado pelas suas palavras sábias e pelo seu perdão. Avisa os outros aí, teus amigos. Se você encontrar um teu amigo que está todo emocionado a falar a toa, ele fala, che, vais morrer. Eu falo, eu já sofri tanto. Fala como falou a mulher do Pilatos. A mulher do Pilatos falou no marido dele, não se meta no negócio desse homem. Essa noite sofri por causa dele. Cuidado. E vais ajudar o teu amigo. Se for teimoso, deixa que vá. Aleluia. O urso vai tombar. Amém. O que vocês querem que eu vos falo? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora, o Joel tem razão. Pensar que eu posso blasfemar, não vou morrer. Como sabes que você vai ser entregue? Viu? Dois. Um não morreu porque se arrependeu. Então é esse rapaz mesmo que eu vi. Tens teu amigo, né? É mesmo você que entregaste as pedras. Tens quantos anos, homem? É mesmo ele. Entregou a pedra
se prostrou. Agora o outro tive que lhe arrebentar no chão, desmaiou. Mas eu queria lhe quebrar já os miolos. Se tens teu amigo também que estava lá, depois vem nos contar. Vai entrar no estado de coma, depois vai acordar. Valentim disse vos falar de Angola. Vou falar de Angola, é? Como assim? Rei gato no saco? É a forma só de falar. Esse polícia também. Até hoje não falou? Não, vai falar. Ficam só quieto. Vai aparecer. Ou não existe. Não, pode ser que não houve tal fraude. Por isso, há uns que inventam fraude. Não existe, não é para aparecer. Ah, viu, menino? Se existiu, não, vai. Angola. Você sabe o que significa Angola? Ele foi para Congo. Angola é quê? Milonga. Ensina aí os angolanos o que significa Angola. Bagre. É, Esmeralda, como é que você sabe? Aí no Quimbundo chama-se também Angola. Hã? Aí no Dondo. Carlota, sim. Bagre. I was, man. Ouviu? Angola é bagre. O bagre. Angola foi o rei dos ndongos. A fusão do rei Matamba e Ndongo. Na verdade, o rei é um Ndongo. Depois se fundiu com os Matambas e se tornou um grande reino. E esse reino provém do reino do Congo. Aí no Columbimbi. Vocês conhecem Columbimbi? Eu ouvi esse nome pela primeira vez aqui na live. Columbimbi. Hein? Quem conhece o Columbimbi? Angola, na nossa língua, é nação. Não. Qual é a nação? Nação é que é Angola. Você está falando Angola. Não é tua língua. É, que isso? Columbimbi não, não é. Banza Congo. Esmirna, reprovaste, pá. Columbimbi. Não, não é igreja católica. Columbimbi é igreja católica. É a cidade de Mbanza, Congo. No Mbanza. Então, feito isso, este homem teve uma proeza muito grande. Foi um grande feiticeiro que você não imagina. Alcançou a plenitude do reino. Só não avançou, não alcançou a imortalidade. Nem tampouco. Como é que chama aquele nome aí? É, esqueci. Quando o homem supera o sacrifício, faz sacrifício acima do normal. Transcendental. Como assim, Felipe? Columbimbi significa que é casa sem teto, mas quando chove. Ah, aquela casa que está lá, simbólica, ok? Tu abre, não entra lá água. Aí tem muitos mistérios.
E dizem que aquela árvore aí também sai sangue. Confirma. É verdade? Ou quem? Na Mulembera. Tem uma mulembera que a sua seiva é sangue. Mas há histórias também que são inventadas, pá. Mas pronto, ouvi falar disso. Ah, agora entra água naquela casa. Paga disso está entrando água agora. Antes então, perderam a guerra. Você não viu o rei veio morrer aqui? O rei do Congo é aquele que veio me afrontar aqui. Veio acabar com a chuva. Caiu uma grande chuva por causa dele. Ele fez feitiço aí na Baixa de Luanda. Quem viu aquele vídeo? Hã? Quem? O rei dos Bacongos. Fez aí algumas invocações. Joana Macula viu. A Esmeralda, o Ouro, Luísa. Ok. Depois, quando saiu, ele foi morrer. Então, ele alcançou a plenitude do sol, que é o reino pleno. Viu, ô Valentim? Alcançou a 10ª dimensão. Não é coisa dos amadores, não. Ele também sacrificou muito. Ele matou muitos angolanos. Eles sacrificaram muitas crianças. Quando chegava numa aldeia, tinha que se matar crianças, virgens, meninas. As meninas foram muito perseguidas por esses reis aí. Na sua chegada e na retirada. Na retirada na aldeia, aquelas meninas virgens seriam a cadeira deles. Tá bem? As meninas se vergavam assim e ele estava sentado lá em cima das meninas. E quando se retirasse, aquelas meninas tinham que ser sacrificadas, virgens. Eram mortas. A que condição? Você não. Como me fala ainda? Você não tinha visto? Você tem visto para o Brasil? Então como é que o nome não aparece no sistema se tem visto? É, deixem-lhe andar. Soltem-no. Em nome de Jesus Cristo. Tem muitas lutas, né? Esse feiticeiro que está a impedir para você não viajar vai morrer. Você é teu parente, então se prepara já. Não vai lá. Falta do respeito. Vamos te deixar já. Então, e ele também enfrentou os portugueses. Não se vendeu como o tio dele. Aquele aí é o tio dele. Aí o rei do Culumbimbi. Aquele... Eu vos falei, né? Aquele é um corrupto. Aí eles corromperam com quem? Com vinho, espelho, quem? E panos. Quem se vendeu? Ele aqui declarou, não, eu não. Você, seu corrupto aqui, é guerra. Então, o sobrinho avançou, superou o tio dele, enfrentou os tugas, e o reino dele foi muito forte. Depois vieram aí muita gente com designação do nome deles, eram parentes.
Angola Canini, Angola Mbandi. Xingambandi não. Xingambandi, eu acho que Xingambandi até não é de Malange. Esse é poderoso aí. Aquele cor dele é do quem? Samba Lubas, pá. Congolesa. É, né? Esmeralda. Ah, Osman. Xingambandi é Baluba. Eu revelei isso quando estava no mundo. Eu creio que os de Malange estavam muito chateados. Não é Angola que longe, não. Estou a falar Xingambandi. Não, Angola que longe é do Congo, é do Columbimbi, é do Zaire, é do Mbanza Congo, é sobrinho do rei do Congo. Então, houveram esses reis aí, e esse reino foi muito forte, de Angola. Ele, no fundo, depois tomou o reino do tio dele, algumas partes, como o Uige. Aí o Uige todo depois já era já parte do quê? De Angola que longe. Quer dizer que depois que ele se vendeu, perdeu muito território. Controlou o norte todo, excepto o Zaire e Cabinda, mas tinha Luanda, tinha Malange, tinha o Kwanza Norte, o Uige, e assim foi um reino muito forte, mas a força dele estava mais no espírito. E prova de que os portugueses honraram ele, deram o nome dele ao país, Ngala. A brutalidade inspira respeito, tá vendo? Não deram ao rei do Ndongo do Congo, não. No princípio chamava-se Congo, tá vendo? Porque eles conseguiram lhe corromper, então lhe honraram um bocado. Era chamado de Congo português. Existia três Congos: Congo Brazzaville, Congo português, Congo Kinshasa. Mas depois foi violado e deram o nome de Angola, né? Angola. Agora está lá o Principado de Angola. Só um homem conseguiu superar aquele nível aí. O mesmo homem que Satanás lhe disse: Eu precisei 300 anos para achar Angola. Agora eu precisei 500 anos para te achar. Esse já superou. E a avó dele é descendente de Angola. Esse é o anticristo. Esse superou Angola. Angola teria alcançado 10, ele já tem 11. 7,5. Ah, o Principado é que está nessa dimensão agora. A 12ª hora do Sol. A 10ª dimensão. O 7º monte. Estão a compreender? Viu, Valentim? E Angola é o Apolião. Terrível. Cada dia que passar, Angola está a tremer. Porque Kialunga está ao encontro dele.